para muito trader, existe um cenário que é, assim, a pura definição de frustração. Sabe qual? É aquele momento em que a gente olha para o gráfico e ele parece que parou. O preço se arrastando de lado sem nenhuma direção clara. É um padrão que quem está começando costuma odiar. Mas o que parece ser um deserto de oportunidades, na verdade, é um livro aberto, cheio de informações valiosas. Isso para quem sabe ler, claro. Então, vamos mergulhar nisso. Essa é a queixa que a gente mais ouve, né? É quase um suspiro de tédio na frente da tela. Dá aquela sensação de que o tempo está passando, o capital está ali parado e simplesmente nada de oportunidade aparecendo. Mas e se essa percepção toda, essa frustração, for na verdade um baita erro de interpretação? E se o mercado estiver fazendo algo muito, mas muito importante, bem ali, debaixo do nosso nariz? Porque a grande verdade é essa: um mercado em range não está inativo. Ele não está dormindo, de jeito nenhum. Pelo contrário, ele está num estado profundo e muito ativo de consenso. E olha, quando se entende a natureza desse consenso, o jeito de olhar para esses períodos no gráfico muda da água para o vinho. O interessante aqui é a mudança de paradigma que isso representa. De um lado, à esquerda, a gente tem a visão mais comum, inação, indecisão, um tempo que a gente tem que aguentar passar. Do outro lado, à direita, vem a visão profissional. O mercado não está parado, ele encontrou uma zona de equilíbrio. Compradores e vendedores, principalmente os grandes players, concordaram, temporariamente, que os preços dentro daquela faixa são justos. É uma negociação ativa, uma espécie de trégua, e não uma ausência de atividade. E se é um consenso, uma negociação, então ele tem uma linguagem própria, uma estrutura que a gente pode analisar. Ele deixa pistas. Então, vamos começar a decifrar como essa estrutura aparece no gráfico e o que ela nos conta sobre o equilíbrio de forças em jogo. Então, o ponto principal é este. Um range tem duas dimensões. A primeira é estrutural, aquela que a gente vê. Um teto, que é a resistência, e um piso, o suporte. A segunda dimensão é psicológica, é o acordo. Pensa num cabo de guerra perfeitamente equilibrado. Os compradores fazem uma linha de defesa lá no suporte dizendo, olha, daqui para baixo o preço é uma barganha. E os vendedores criam uma muralha na resistência dizendo, daqui para cima tá caro demais. E o preço fica ali, ricocheteando entre essas duas convicções. Bom, o tipo mais básico de consenso é o que a gente chama de range simétrico. Imagina mesmo aquela balança antiga de prato, sabe? Perfeitamente nivelada. O preço visita a zona de resistência e a zona de suporte com a mesma frequência, com a mesma intensidade. A força compradora e a vendedora estão num impasse total. Isso geralmente acontece depois de um movimento muito forte, quando o mercado precisa, digamos, respirar e digerir a nova realidade de preços. Ou então em períodos de muita incerteza, quando ninguém quer fazer grandes apostas. E aqui a coisa fica ainda mais interessante, porque nem todo consenso é igual. No range assimétrico, uma das forças está sutilmente mais dominante. Se o preço passa a maior parte do tempo martelando a resistência, mesmo que não consiga romper, isso nos diz alguma coisa. Significa que os compradores estão mais agressivos, mais persistentes. Eles estão absorvendo a pressão de venda e segurando o preço lá em cima. É uma pista valiosíssima sobre qual lado tem mais chance de vencer a batalha quando essa trégua acabar. Porque veja bem, essa trégua, esse consenso, nunca é para sempre. Mercados se movem. E a beleza de entender a estrutura do range é que ela também nos dá sinais de quando o acordo está prestes a ser quebrado. Então vamos avançar para ver como identificar esses sinais. Todo range tende a seguir um ciclo. Primeiro, vem a fase de consolidação, onde os limites do campo de batalha, o suporte e a resistência são desenhados e respeitados. Depois, vem a fase de pressão, onde algo começa a mudar ali dentro, a energia se acumula. E, finalmente, a ruptura, que é o momento em que uma das forças simplesmente atropela a outra e o preço explode para fora da zona de consenso, começando um movimento direcional totalmente novo. Essa é a pergunta que separa o amador do profissional. Aquela aparente calmaria dentro de um range raramente é um descanso passivo. Na grande maioria das vezes, é uma preparação ativa. É uma acumulação de energia para o próximo grande movimento. É o famoso silêncio antes da tempestade. A volatilidade dentro do range é como se fosse a confissão do mercado. Um range que se comprime com os candles ficando cada vez menores e o movimento mais lento é como uma mola sendo enrolada ao máximo. A energia está sendo contida, armazenada, se preparando para uma liberação explosiva. Por outro lado, um range que se expande, com candles grandes e movimentos mais violentos perto dos extremos, mostra que a batalha está se intensificando. A pressão está aumentando. E a ruptura é iminente. E aqui a gente fecha o ciclo com a conexão final, talvez a mais poderosa de todas.
Aquela sensação de tédio, de impaciência que sentimos num range muito comprimido, essa emoção não é um obstáculo, é um dado. É um dos sinais mais claros de que o mercado está prestes a fazer um movimento forte. O nosso sistema emocional está, na verdade, detectando a quietude anormal que vem antes da explosão. Com todo esse entendimento, o range deixa de ser aquele período irritante que a gente tem que evitar e se transforma numa das mais poderosas ferramentas de leitura do contexto do mercado. Então, resumindo, o que essa ferramenta nos entrega? 3 camadas de inteligência de mercado. Primeiro, ela nos diz onde está a zona de valor aceita no momento. Segundo, ela revela a dinâmica de poder, mostrando quem está com mais força dentro do acordo. E terceiro, através da volatilidade, ela nos alerta sobre quando esse acordo está prestes a ruir. Esse quadro aqui organiza tudo de um jeito bem prático. Vamos olhar com calma. Um range assimétrico com viés comprador, ele nos diz que os compradores estão no controle sutil. O sinal provável? Um rompimento para cima. O oposto é verdadeiro para o viés vendedor, claro. Agora, volatilidade. Se ela está em compressão, a mensagem é clara. A energia está sendo guardada e um movimento explosivo se aproxima. Se está em expansão, a pressão está no máximo e a ruptura pode acontecer a qualquer momento. É um verdadeiro mapa da batalha. A grande conclusão, a mudança fundamental de mentalidade é exatamente esta. Deixamos de ser espectadores passivos só esperando o tédio passar para o mercado voltar a andar. Em vez disso, nos tornamos detetives ativos, lendo a estrutura da luta, procurando pistas sobre o equilíbrio de poder e antecipando o próximo movimento. O range não é um problema a ser suportado, é uma história a ser lida. Então, fica a reflexão para a próxima vez que alguém se deparar com o mercado lateral. Um mercado que parece silencioso pode estar, na verdade, tendo a conversa mais importante de todas. A questão final não é se ele vai se mover, mas sim se estamos prestando atenção à linguagem que ele está usando agora.